feridos, de alguém que estivesse no prédio quando o incêndio começou. E nem também, obviamente, nesse momento, da causa desse incêndio. Vai ter que ser feita uma perícia para esclarecer o que aconteceu. A gente, nessa 1 hora e pouco de cobertura, ouviu ali especialistas em gestão de risco, a gente ouviu um especialista em museu, né? E a gente ouviu o Cris Aragão. O que todo mundo fala? Ó, o acervo nesse momento, de 20 milhões de itens, infelizmente, já era, já acabou, já foi tudo queimado. O que se deve tentar preservar nesse momento é a estrutura, porque isso também tem importância. É um prédio histórico, a família real morou nesse prédio aí, né? Então, assim, a gente tem que tentar preservar o que der nesse momento. Mas parece também que o Corpo de Bombeiros não consegue acompanhar nessa velocidade do fogo. A gente vê apenas uma escada Magirus desde o início da cobertura, a gente vê só essa aí que aparece no seu vídeo, uma tela dividida, imagem, de baixo a gente vê essa escada Magirus, no outro ângulo a gente vê a imagem do Globocop. Olha só, gente, é uma bola de fogo, né? E é num canto ali isolado. Se você perceber, ó, o fogo vem vindo. Na parte de cima do seu vídeo ele está mais fraco, porque foi onde aparentemente, quando a gente começou a receber as imagens, ele começou. E aí o fogo está vindo para a parte de trás. A gente já mostrou também, se a gente até puder repetir depois aquela ilustração, para a gente ter uma ideia do prédio, né? Para mostrar para o pessoal que está em casa qual é a dinâmica desse prédio. Ele é um prédio enorme. E aí o fogo agora está na parte de trás. Aquela imagem que a gente tem ali de baixo, onde a Natália estava, é a parte da frente, que já foi totalmente consumida pelo fogo. Ali não tem mais nada. Olha só, a gente vai conseguir mostrar a imagem do museu dividindo para você aí, ó. O que já pegou fogo? Tá vendo a parte do jardim ali, ó? Essa parte ali é onde a nossa equipe de reportagem está, onde o Corpo de Bombeiros também está. Então essa parte da frente, onde está piscando ali Museu Nacional, já pegou fogo. E agora ele continua avançando para lá. Olha o tamanho desse prédio, né? E está sendo queimado. Então a gente consegue comparar nitidamente até o telhado ali, a parte de cima, ó, onde ainda é preciso telhado. Infelizmente, logo ele vai desabar, porque como o nosso especialista de risco falava, é tudo de madeira, a estrutura do telhado é de madeira. Então isso é altamente, vai ser altamente queimado pelo fogo, né? O fogo consome isso em minutos, e aí tudo acaba sendo queimado. Então a gente tem aí para você a imagem do prédio do Museu Nacional, quando ele ainda, né, estava ali com sua estrutura preservada. E, infelizmente, no outro lado a gente vê a imagem do Globocop com essa quantidade enorme de fogo e de fumaça destruindo justamente este prédio. Então, lembrando, você que está chegando agora na Globo News, são 9 horas e 38 minutos pelo horário de Brasília. A gente está desde 8h20 e pouco da noite mostrando essa imagem lamentável do fogo que destrói o Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Natália Toledo, por favor, com você. Oi, Marcelo, estou aqui acompanhando de baixo ainda, aqui na lateral, na parte da frente do museu, todo esse trabalho, esse corre-corre do Corpo de Bombeiros. Você questionou, né, se seria uma única escada Magirus, até com as imagens aéreas a gente não consegue ver outras, mas é isso mesmo, aqui de baixo também. Inclusive, nesse momento, a gente consegue ver na imagem do Milton de Oliveira, está fechado na própria escada Magirus, eles estão na coluna, estão trabalhando ainda aqui na parte da frente, estão na coluna onde ficam materiais inflamáveis como álcool e éter, e era parte do museu que fazia a preservação de pedaços de animais com esse material altamente inflamável. Então é uma das partes que mais pegou fogo rapidamente desde as 7h30 da noite. Informação aqui dos bombeiros que estão fazendo, estão indo de um lado para o outro. Os militares param, conseguem falar alguma coisa com a gente, o entendimento aqui de baixo é realmente esse dos nossos especialistas. O acervo praticamente todo tomado, a gente está falando em mais de 20 milhões de itens. Agora existe uma certa esperança, porque a documentação do museu fica na parte de trás, fica bem mais atrás. E aí alguns bombeiros que estão atuando aqui na frente dizem, ainda existe a possibilidade de uma parte de documentação não ter sido tomada. Inclusive um grupo de bombeiros, né, daqui do Corpo de Bombeiros, foi direto para esse local onde ficam guardados esses documentos para pelo menos tentar preservar. Mas a grande preocupação agora é realmente com a estrutura. Não tem muito jeito de salvar o que foi lambido pelo fogo, que a gente está acompanhando aí das imagens
aéreas, das imagens aqui de baixo, e a gente consegue ver de fora, né, o que está sendo tomado. Já está um vazio, só com brasa incandescente ainda aqui na parte da frente. O fogo já tomou aquela luminosidade que a gente via uma hora atrás na fachada principal do Museu Histórico aqui na Quinta da Boa Vista, na Zona Norte. Não existe mais. O clarão vai se apagando porque, como você mesmo disse, Marcelo, esse fogo vai passando da frente para trás, vai consumindo essa estrutura de 13 mil metros, mais de 13 mil metros quadrados, mais para trás. Então, aqui na frente, aquele clarão já não existe, a gente já vê uma imagem mais sombria, de estrutura queimada e realmente algumas partes de portas, janelas com brasas já sendo totalmente lambidas pelo fogo. E aí a preocupação com a questão estrutural, se isso vai causar um dano maior à estrutura, se pode vir abaixo ou não, e também a parte do sistema de gás, que seria tomado, quando atingido, também poderia causar danos maiores. Esse é o foco do Corpo de Bombeiros agora, parte estrutural e sistema de gás, para que não haja nenhuma destruição maior, nenhum problema, inclusive para os próprios bombeiros que estão atuando tão de perto aqui da fachada, nos arredores, lá do alto e também na parte de trás do Museu Histórico Nacional. Quem está acompanhando com a gente, quem chegou há pouco e está vendo toda essa dimensão, o fogo ainda muito alto, a fumaça espessa, consegue ser vista de toda a Zona Norte do Rio de Janeiro, inclusive de outros pontos aqui da cidade, de outras regiões também. E pensa, né, que mais além do acervo pode ter sido atingido? Não há informação de feridos. Isso foi a princípio descartado pela própria direção, pela assessoria, porque é bom a gente lembrar, o museu começou a ter o foco de incêndio, segundo algumas testemunhas, no primeiro pavimento, são 3 andares, isso teria começado no primeiro, ainda não se sabe exatamente onde, nem por que motivo, mas isso teria acontecido, isso aconteceu, aliás, por volta das 7h30 da noite, um horário em que a visitação já estava encerrada. Então, não havia movimentação de visitantes, apenas alguns moradores que frequentam aqui o parque para caminhadas noturnas acompanharam desde o início, e 4 vigilantes, a informação do museu, estavam fazendo a patrulha nesse momento, eles que conseguiram sair sem nenhum problema, sem se ferir, e realmente não há informações sobre pessoas feridas nesse incêndio que a gente está acompanhando, de grandes proporções e que tem reforço a todo momento. A gente ouve as sirenes das ruas e aí vão chegando mais perto, vai chegando novos reforços, caminhão-pipa. A escada Magírios é só aquela que a gente está vendo mesmo. Agora a gente parou posicionado aqui na entrada principal do museu, na fachada, então a gente não consegue acompanhar se há a chegada de novas escadas por outras entradas aqui do parque e do próprio perímetro do museu. Mas enfim, a informação que a gente tem é que os bombeiros realmente continuam tentando controlar, não existe nenhum indício, nem nenhuma percepção da gente aqui de baixo de que essas chamas estão sendo controladas, nem com todo esforço, e o foco é a parte estrutural do museu, e também o sistema de gás seria um grande problema que, se fosse totalmente atingido, podendo ocasionar explosões, mas não é isso que a gente vê, os bombeiros tentando fazer esse trabalho com esses 2 focos. O que a gente viu já de destruição é a parte do telhado no todo, né? A cobertura já cedeu, caiu, volta e meia, pedaços, estrondos são ouvidos aqui, porque o fogo, a informação que a gente tem é que já tomou e já varreu as peças internas e agora está consumindo realmente as paredes, as portas e toda a estrutura interna desse Museu Nacional, um museu histórico, muito importante, como você mesmo disse. Se não dá para preservar as 20 milhões de peças, que seja preservada pelo menos a estrutura. Isso já serviu de casa para a família real brasileira, para os imperadores, e as salas mesmo vêm sendo reformadas desde o século retrasado, desde 1818. A própria forma arquitetônica desse prédio vai sendo modificada de acordo com os costumes das épocas. As famílias que aqui habitavam faziam suas reformas, e ao longo do tempo também um trabalho de manutenção
que já não era dos mais fáceis. A gente repete e acompanhou bastante, né, aqui na Globo News, esse trabalho e esse esforço dos próprios funcionários, da própria direção, um museu que é vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também a comunidade, né, científica, a comunidade de estudos, e aí um patrimônio que estava tendo já dificuldades para ser mantido por aqui, dificuldades financeiras, dificuldades de limpeza, a própria conservação de fósseis, como a gente falou aqui, a Cris bem lembrou, a Luzia, o fóssil mais antigo, humano, foi até batizado, enfim, eram peças importantíssimas e que estão no imaginário, inclusive, das crianças que vêm aqui para ver peças históricas importantes e de muita contribuição. A gente ainda vai ter um balanço do que foi lambido e o tamanho dessa perda. Continuamos acompanhando o trabalho dos bombeiros. Marcelo. Obrigado, Natália. Então, mostrando aí mais uma vez para vocês as imagens do fogo que toma conta do Museu Nacional, uma informação importante. Por que a gente vê alguns pontos de maior concentração de fogo? É porque justamente tem éter, tem material inflamável que era utilizado para preservar ali o material de estudo, né? Então, isso também preocupa. Olha só a imagem que a gente tem nesse momento. Há mais de 2 horas o Museu Nacional arde em chamas no Rio de Janeiro. Eu vou conversar agora com a Kátia Bogueia. Ela é presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Kátia, deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que o Museu Nacional chegou a este estado? E eu digo isso baseado em uma reportagem que nós vimos na Globo News, com salas fechadas, o pessoal dizendo que faltava manutenção, que tinha cupim nas paredes, que tinha parede caindo, que não tinha dinheiro para manter essa estrutura. Há como se dar essa resposta para a sociedade? Por que esse museu, a primeira instituição de ensino, de pesquisa do país, acabou, como a gente está vendo agora, queimado nessa noite de domingo? Boa noite para você. Oi, Marcelo. É uma tragédia nacional. Acho que, além disso, é uma tragédia mundial, porque o mundo todo está vendo que é um acervo que interessa não só para o povo brasileiro, mas para toda a humanidade. O IPHAN é uma instituição que tem 81 anos e foi um dos primeiros tombamentos que o IPHAN fez no Brasil, foi do prédio do Museu Nacional. O museu pertence à universidade, está sob a responsabilidade da universidade. O IPHAN já tinha feito desde sempre, o IPHAN acompanha e vem acompanhando e fazendo fiscalizações, ajudando no que pode. O museu estava com um projeto pronto, um projeto de mais de 21 milhões, que ia ser executado com recursos provenientes do BNDES, que é um banco que sempre apoiou o patrimônio cultural do país, mas, infelizmente, antes de conseguir começar os trabalhos de restauração, acontece essa tragédia. Nós trabalhamos muito para a aprovação do projeto e hoje mesmo, pela manhã, eu conversei com o diretor, o Alexander, do Museu Nacional, porque pediu ajuda, que estava indo para Brasília, porque nós estávamos tentando adquirir um terreno da FPU ao lado do museu para expandir reserva técnica, enfim. Mas é uma tragédia anunciada que há muito tempo a gente sabe que o patrimônio cultural brasileiro não tem recurso, não tem pessoal, isso atinge também todo o setor de memória, com as universidades que têm seus acervos, com os museus brasileiros e com todo o patrimônio. Foi uma luta do IPHAN, por exemplo, há 1 ano que a gente vem, 2 anos, na verdade, que a gente vem lutando, conseguimos o concurso para repor a força de trabalho. As pessoas que trabalham na área de patrimônio são pessoas que precisam de uma formação específica, não é alguém que você possa colocar para trabalhar, ele tem que ter uma formação. Então, é um setor que precisa ter um cuidado muito grande. E agora a gente está assistindo a isso, o país paralisado, a comunidade internacional chocada, é uma tragédia nacional não sei nem o que dizer. Agora, nós, tanto os servidores do Museu Nacional, da universidade, todo o povo de patrimônio, de museus, assim como eu vi a declaração do Paulo, do Museu Histórico, a realidade é essa, todos nós lutamos muito, somos ativistas por uma causa. Agora eu espero que, infelizmente, depois dessa tragédia, os nossos candidatos que estão aí pretendendo dirigir esse país tenham um olhar diferenciado para a cultura e veja que sem memória esse país não vai chegar a lugar nenhum.
Ô, Cátia, você falava agora pra gente que o projeto previa 21 milhões de reais para ser aplicado no museu. Você falava que chega tarde demais. Onde esse dinheiro seria gasto? Tinha aí prevenção, manutenção? Quer dizer, se pode ter tido uma falha que você já tinha anunciado. Eu quero dizer, esse projeto previa o quê? Por exemplo, prevenção de incêndio? Previa prevenção de incêndio, previa tudo. Inclusive, o ano passado, o IFAM fez, junto com o Ministério Público Federal, uma reunião com todos os corpos de bombeiros do Brasil inteiro para discutir justamente as normativas com relação a incêndios, depois do que aconteceu com o Museu da Língua Portuguesa. Essa semana, que coincidentemente é uma coincidência triste, né? Porque essa semana o IFAM está lançando a sua portaria